vamos lá. Por que que uma pessoa resiste, né? Tem várias possibilidades. Bom, uma das possibilidades é porque a pessoa se protege. Por que que ela se protege? Logo, resiste, né? Então, vamos supor, a pessoa precisa fazer determinada ação acontecer, porque essa ação vai levar ao resultado. Isso é óbvio, a pessoa sabe disso, mas ela se protege. Por quê? Lá no fundo, ela tem medo de se machucar. Então, como que a pessoa se protege, né? Que é um tipo de resistência. Ela se protege evitando fazer aquilo que realmente ela tem que ser feito. Aquilo que tem que ser feito. Muitas vezes a pessoa se protege com comportamento fechado, comportamento agressivo e vários outros comportamentos que fazem a pessoa colocar um limite entre ela e aquilo que ela quer. E quando a gente pega uma história assim de uma pessoa, que eu falo, o pessoal lá do Retiro, é muito interessante, né? Muitas vezes a pessoa, ela bota um muro gigantesco entre ela e o que ela quer ser, o que ela quer fazer, o que ela quer conquistar. E esse muro, ele muitas vezes chama trabalho, tá relacionado em relação às coisas que as pessoas fazem, que essa pessoa faz para os outros. É quando a pessoa, ela ocupa todo o tempo dela com algo que não vai levar a nada. É esse muro. Porque tá ali atrás do muro aquilo que ela precisa fazer. Esse é um exemplo. Um outro tipo de exemplo é quando a pessoa tem medo. Então, ela resiste porque ela tem medo. Ela tem medo de acreditar que ela tem valor, ela tem medo de acreditar que pode dar certo, ela tem medo de realmente chegar naquele resultado. Pode parecer loucura isso, gente, mas é muito comum. A pessoa que acredita que é melhor não. Ela quer, racionalmente ela quer, mas se realmente ela estiver lá conquistando, a pessoa fala, deixa um pouquinho para depois. A pessoa não quer de verdade. E por trás de uma pessoa que não quer de verdade, tem uma pessoa que está resistindo, que tem medos, que foram formatados um dia dentro dessa pessoa. Então, como que o medo se formata? Quando você passa por uma vivência na sua vida que deixa marcas, que deixa ali pequenos e grandes traumas na sua vida. E aí, a partir daquele momento, você não é mais o mesmo. Você é uma pessoa com aquela característica que se encolhe, que deixa para lá, que briga, que vai para cima, né? E muitas vezes uma pessoa que vai para cima, ela mete os pés pelas mãos o tempo todo. A pessoa não sabe se colocar na vida. Então, nós precisamos entender isso. Uma outra forma, né, que faz as pessoas resistirem e não chegarem onde elas desejam é quando a pessoa, ela acredita que ela não tem tanto valor. E essa é uma das memórias mais comuns, principalmente lá no nosso retiro. Eu trabalho muito com essas memórias emocionais e as pessoas chegam com essa ideia de que não tem valor. Por trás de uma pessoa que acredita que não tem valor, tem uma pessoa que foi desqualificada, literalmente, que tiraram esse valor dela. Geralmente, essas situações aconteceram na infância, mas tem muitos adultos também que depois de uma situação que foi grave, que foi complicada, que foi traumática na vida, também se deixaram, né, sem valor. A própria pessoa se deixou, né, sem valor e baseado no que outras pessoas falaram, no que outras pessoas apontaram. E aí são pessoas que se tornam o quê? Fracas emocionalmente. Por exemplo, a rejeição, que é a pior dor humana, faz a pessoa ficar fraca emocionalmente. Uma pessoa que se rejeita e se sente rejeitada por todo mundo, é uma pessoa que não tem nenhuma força emocional. A pessoa, ela tem medo de se expor, de se colocar realmente na própria vida. Então, esses casos, quando eles chegam, eu converso com as pessoas. O retiro, ele acontece basicamente uma vez por mês. O nosso próximo retiro vai ser nesse domingo, dia 15, gente. Aliás, eu tô só com a metade das vagas, então tem que correr lá, reservar a sua vaga, porque eu trabalho só com 15 pessoas. E o objetivo do nosso retiro é fazer essas transformações emocionais. É desconectar você da memória emocional que fez você parar na sua vida, parar no tempo, parar naquela situação. Aquela memória que fez você nunca mais ser o mesmo. É isso que eu faço. Como eu faço isso, né? Você deve estar se perguntando, e aí, Cristina Long, como é que você faz isso?
Eu converso com as pessoas primeiro. Nos dias anteriores ao retiro, eu converso individualmente com cada pessoa para entender a história da pessoa. Então, você vai me contar a sua história, o que aconteceu. Você vai me contar, né, o que você sente, como você se olha, o que você acredita ou não em relação a você. E qual, que é o principal, né, que é onde você quer chegar, qual que é o seu objetivo. Então, eu vou entender qual o obstáculo em termos de memória emocional existe entre você e o seu objetivo. Ponto. Isso eu vou fazer antes do retiro. No dia do retiro, a gente começa às 9 da manhã, vai até 7, 8 da noite, às vezes um pouquinho mais, porque depende muito do que as pessoas, como as pessoas processam ali o que acontece. E no dia do retiro, nós vamos ter uma vivência para olhar para essas memórias emocionais. E nessas vivências eu vou mostrar para as pessoas as explicações do porquê que elas, né, estão presas naquelas situações. Depois a gente vai para a nossa, na hora do almoço, a gente entra na nossa cerimônia com a ayahuasca terapêutica. Eu utilizo uma ayahuasca super pura. A ayahuasca, para quem não conhece, é um chazinho, onde você toma ali um pouquinho, é um copinho. E aí, quando você toma, você deita, as pessoas fazem um processo terapêutico ali que passa por mais ou menos 4, 5 horas nessa parte da ayahuasca, totalmente deitado. Aí você deita. O que acontece? Essa bebida, ela é enteógena, ela causa uma abertura de consciência. Ela causa uma abertura onde a mente se torna anemática, a mente fica aberta. E é muito interessante. Aí, como eu faço toda uma condução terapêutica e levo as pessoas para aquilo que elas precisam, elas vão vivenciar aquilo que elas precisavam. Então, tem pessoas que voltam para sensações do útero, tem pessoas que vêm em vidas passadas, é muito comum, chegam naquelas situações onde algo pegou com alguma pessoa, e aí a pessoa faz toda essa vivência e vai chegar um momento ali naquela tarde, onde eu utilizo o meu método, o método Long, onde eu faço essa transformação, onde eu desconecto a pessoa daquela memória emocional, que já foi previamente, né, acordado com a pessoa antes, né, eu já vejo exatamente o que a pessoa precisa se desconectar, falo isso para a pessoa antes, nos dias anteriores, né, e aí faço essa desconexão. E aí depois nós temos a terceira parte do retiro, que adentra a noite, né, começa por volta de 6 da tarde, e nós vamos olhar para aquilo que nós vivenciamos e é lindo, gente. As pessoas trazem histórias lindas. Eu vou contar uma história para vocês aqui que vocês vão ficar de boca aberta. Antes, deixa eu dar aqui meu WhatsApp para quem quiser já reservar a vaga lá para o retiro. Nosso próximo retiro é dia 15, lembrando que eu trabalho somente com 15 vagas. Nesse momento eu tenho só a metade das vagas. Então, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 1010, 9 44 13 1010. Meu nome é Cristina Long, eu sou terapeuta há 24 anos, tenho vários livros escritos, estou aqui na rádio há 9 anos, tenho muita experiência com isso e me especializei em fazer essas transformações emocionais. Você pode também me seguir lá no Jornadas da Alma, lá no Instagram, Jornadas da Alma, tudo junto, Jornadas da Alma. Então, o nosso WhatsApp 0 operadora 11 9 44 13 1010. 9 44 13 1010. Se você está dirigindo, não pode anotar agora, lembre o seguinte, põe aí Cristina Long no Google, que com certeza você vai achar o nosso espaço, você vai achar fotos, você vai achar depoimentos, você vai achar muita coisa minha, tem muita coisa minha na internet. Então vamos lá, vou contar uma história para vocês do retiro de uma moça que ela sofreu um acidente, machucou a perna, o pé especificamente, e teve que fazer já 2 cirurgias, e desde 2014 ela estava em casa, basicamente com dores bem fortes, tomando assim remédios fortíssimos, e ela não conseguia basicamente ficar sentada e nem de pé, ela ficava a maior parte do tempo deitada, tanto que no dia que ela chegou no retiro, né, ela tinha um apoio de uma muleta, ela ficou a maior parte do tempo, inclusive na primeira parte da palestra da manhã, que é a nossa vivência, que eu falo para as pessoas ficarem sentadas, ela falou, não consigo, eu tenho que ficar deitada, e ela ficou deitada. Ela nunca mais tomou remédio, e ela passou a ter a vida normal, ela passou a pisar no chão, a dançar. Ela falou, Cris, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu falei, eu sei. Desconectei ela de memórias emocionais que estavam muito pesadas. Ela estava
presa a memórias emocionais que estavam relacionadas à família dela. Houveram muitas mortes na família dela. Ela estava carregando ali muitos, né, arrastando literalmente pesos que não eram dela. E ela se despediu de pessoas, de entes queridos, inclusive de um irmão muito querido que ela tinha, que faleceu num acidente. E outras coisas que aconteceram lá. E essa moça foi com mais 2 irmãos e os 2 também fizeram grandes transformações. Então, isso é só um pouquinho das histórias que acontecem lá no retiro. Gente, é lindo, é lindo. Eu tenho gente que vem de outros estados. No nosso último retiro, eu tinha uma pessoa de Brasília, tinha uma pessoa de Goiânia, tinha uma pessoa de BH, né? Então, é lindo. E eu realmente me sinto muito grata por poder ajudar. Então, entenda aí você. Se você está empacado na sua vida, se você está travado, se você se sente uma pessoa sem valor, se você quer fazer coisas, mas não consegue, não tem aquela força que está faltando, que tem que vir lá de dentro, é porque você está preso emocionalmente a alguma coisa que te travou, alguma coisa que na sua vida pegou e ficou profundamente marcado em você. Isso que te pegou e que ficou profundamente marcado em você, se você não se desconectar, o que acontece? A sua mente continua voltando para aquilo o tempo todo. E aí você não se permite, você não vai além. Outra coisa, o significado que você deu para aquilo que te aconteceu também faz toda a diferença. E eu ajudo as pessoas a mudarem esses significados, né? A olharem de uma forma completamente diferente. E a partir desse momento que elas olham diferente, o significado muda e a pessoa se permite, olha que interessante, olhar diferente. Ela se permite ver uma solução. Porque enquanto a pessoa está presa a uma ideia de que acabou, não tem mais jeito, eu sou assim, eu não tenho valor, não é possível, não tem jeito, a pessoa está presa àquele significado. E por que ela enxerga dessa forma? Porque é o que ela consegue. Porque a memória emocional está naquele nível de resolução. Quando eu desconecto a pessoa daquela memória que está naquele nível de resolução, o que acontece? A pessoa vai para um outro tipo de memória. E aí, ela consegue se ligar e se sustentar, né, em outro tipo de interpretação da vida, das coisas. E aí, coisas transformadoras acontecem. Vibe